Um dos objetivos quando a gente começa a investir é buscar uma renda passiva através da distribuição dos lucros da empresa que a gente investe, que são os famosos dividendos, né? E como tem uma porrada de empresa disponível para a gente colocar a nossa grana, se o seu objetivo for ter esse rendimento passivo, então é importante que você conheça 3 indicadores para você avaliar se está investindo seu dinheiro nos lugares certos. E é disso que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje, que é o Dividend Payout, Dividend Yield e o Yield on Cost. Então bora lá! É muito nome sofisticado para a gente aprender, né? Pois é, mas não tem jeito. Para a gente melhorar os nossos resultados, a gente vai sim precisar aprender coisas novas. E vamos combinar, né? Hoje a gente fala inglês para todo lado, é Black Friday, Halloween, off, trade. Então sem mimimi, porque aqui é para a gente aprender algo que vai te fazer gerar mais dinheiro. Então vamos que vamos. Meu nome é Cláudio Medeiros, eu sou economista, educador financeiro e assessor de investimentos. E no meu canal eu ajudo a galera a aprender mais sobre negócios e finanças para o dia a dia, de um jeito descomplicado, para que você possa sair da inércia e colocar em prática. Então se você curte esse conteúdo, já dá um like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal para você receber mais informações. Então bora ao que interessa. Vamos falar dos 3 indicadores principais quando o assunto é dividendos, ou seja, aquela renda passiva que uma ação pode te gerar quando você investe nela. E aqui eu não estou falando do que a gente deve analisar para colocar a nossa grana numa determinada empresa. Eu quero que você entenda somente a parte de dividendos, beleza? Renda que entra no nosso bolso. Então, ótimo, vamos lá. Pensa assim, para você investir numa empresa fora da Bolsa de Valores, você obviamente vai querer saber se essa empresa dá lucro. Porque só assim, com lucro, ela vai poder distribuir uma parte para você que é investidor. E na bolsa é a mesma coisa, né? Apesar da gente olhar somente algumas letrinhas na tela do computador, a gente precisa ter consciência que por trás daquilo tem uma empresa real, com produtos e serviços, com infraestrutura, com pessoas trabalhando, enfim, uma empresa que produz valor e com isso, claro, gera lucro. E esse lucro ela distribui para os sócios ou acionistas, que somos nós, né? Esse é o pré-requisito, é o básico. Então agora que a gente já falou disso, vamos então saber quais são os principais indicadores que a gente tem que estudar para saber se uma empresa que gera lucro, ela vai distribuir isso para os seus sócios, para os seus acionistas. Até porque não adianta ela dar lucro se não manda a nossa parte, né? Lembra, lucro bom é lucro no bolso, no nosso bolso, né? O primeiro indicador a gente avaliar é o Dividend Payout, ou então Payout, que é o que a galera fala só por aí. Ele nos diz basicamente qual é o percentual do lucro líquido de uma empresa que é distribuído para os seus acionistas, ou seja, através do payout a gente consegue saber se uma certa empresa distribui dividendos, que são as rendas para nós acionistas, né? Ou se ela fica com esse lucro para ela, para outras finalidades. O percentual do payout é um indicador importante para a nossa análise, onde a gente vai investir, né? Porque ele permite a gente avaliar como uma empresa remunera seus sócios e o que ela deseja fazer com seu lucro líquido. E aqui vale um ponto importante. Às vezes, reter os lucros não é necessariamente uma coisa ruim do acionista, né? Porque a empresa pode estar no momento que ela esteja tomando a decisão de pagar menos dividendos durante um tempo para guardar parte do lucro líquido que ela gerou para reinvestir no crescimento da companhia, do desenvolvimento de novos produtos, para comprar outras empresas, enfim, abrir novas fábricas, lojas e qualquer outro projeto de expansão. Ou seja, ela pode crescer mais, pode aumentar a sua produtividade e assim gerar lucros mais robustos no futuro. E quando acontece isso, ela consegue remunerar melhor nossos acionistas. Por isso é comum a gente se deparar com nomenclaturas como empresa de crescimento e empresas de dividendo. Ou seja, as primeiras, as de crescimento, elas costumam reter mais seus lucros com o objetivo de fazer a empresa crescer. Já as de dividendo, o nome já diz tudo, né, Claudinho? Bom, então se o seu objetivo é gerar renda passiva com ações, o mais coerente seria as empresas de dividendos, né? Com bons percentuais de payout. Pelo menos com um histórico de mais de 50% nos últimos 10 anos. Depois a gente analisar o payout, onde a gente já sabe se a empresa distribui o lucro ou se ela reinveste em outras coisas, a gente vai entender se esse percentual distribuído é interessante quando a gente compara o preço da ação. Ou seja, eu estou falando do segundo indicador, que é o Dividend Yield. O Dividend Yield, que pode ser traduzido para o português como rendimento de dividendo, ele é um indicador que mede a performance da empresa
de acordo com os proventos pagos, né, os dividendos pagos aos seus acionistas. Ou seja, ela mostra a relação entre os dividendos distribuídos e o preço atual da ação da empresa. E para saber como calcular o dividend yield é bem fácil, né? Você precisa dividir o valor dos dividendos pagos num determinado período, geralmente a gente consegue encontrar dos últimos 12 meses, pelo preço individual da ação antes da distribuição de dividendos. Então depois a gente multiplica esse resultado por 100 e encontra esse percentual. Por exemplo, imagine que o investidor tem ações do Itaú em carteira e nesse ano a empresa tenha pago R$ 5,00 de dividendos por cada ação. Suponha então que o preço do ativo, da ação, tivesse em R$ 50,00. Nesse caso, o dividend yield seria de 10%, porque R$ 5,00 dividido por 50 é igual a 0,10 vezes o 100, 10%. Esse percentual, então, ele mostra, nesse exemplo, que cada ação retornou 10% em dividendos do Itaú nesse período, né? E é claro que esse é apenas um exemplo para mostrar o potencial de investimento de dividendos. E é importante lembrar que resultado do passado não são garantia de resultado de futuro. Bom, e agora que você já sabe o que analisar para saber se a empresa é boa pagadora de dividendos e também se seu preço está alto ou baixo para o percentual de dividendos que ela distribui, vamos falar de algo bem pouco visto no mercado, mas que é fundamental para você acompanhar seus investimentos e ver se eles estão valendo a pena ao longo do tempo, né? Eu estou falando do terceiro indicador, que é o Yield on Cost. Nome difícil, né? Bom, o Yield on Cost é o dividendo em relação ao preço médio de aquisição, ou seja, a média dos preços que você pagou por uma determinada ação ao longo do tempo. Às vezes a gente vai comprando aos poucos uma ação, investindo aos poucos. Então, diferente do dividend yield, ele não considera o preço de mercado atual. Então, por exemplo, se o investidor recebe R$1 de dividendo e a ação custou ao longo desse tempo R$10, o dividend on cost vai ser de 10%. Na verdade, se o investidor compra as ações em várias oportunidades, o yield on cost é mais alto que o dividend yield, porque o preço médio de aquisição tende a ser menor que o preço atual. O yield on cost é muito importante, porque ele indica o retorno que o investidor está recebendo em relação ao preço médio de aquisição da ação, sacou? E como a ideia é a gente investir para o longo prazo, nesse tempo a gente vai comprando mais ações, o que provavelmente vai acabar baixando o custo médio ao longo do tempo. E quanto menor esse custo médio, maior será seu yield on cost. E aqui mora a mágica de investir em ações, porque com o passar do tempo, a sua renda passiva gerada pelo investimento em ações, ou seja, os seus dividendos, eles vão ficando cada vez maiores proporcionalmente ao preço que você pagou por elas. Porque a tendência é que boas empresas, ao longo do tempo, vão ficando mais valiosas e com isso o seu preço vai aumentando também, né? Empurrando para cima o seu e o meu patrimônio. E quando a gente compara ao que a gente realmente pagou, o preço médio durante esse tempo, o dividendo fica muito mais alto do que realmente é. Ou seja, o yield on cost fica maior do que o dividend yield. E o que é exatamente o que a gente quer, sacou? Agora então a gente já sabe quais indicadores estudar quando a gente vai investir numa ação que tem o objetivo de gerar renda passiva. Mas lembra, analisar os dividendos é apenas uma das coisas que a gente deve fazer quando a gente investe em ações. É a parte sexy, a parte gostosa, né? A gente precisa analisar outras coisas, como os produtos, serviços da empresa, se ela tem boa governança, se gera caixas e lucros constantes, se tem endividamento equilibrado, enfim, um monte de indicadores que, se bem alinhados, fazem dessa empresa uma máquina de gerar renda passiva. E aí, citando um dos mestres na análise de valor dos investimentos, Benjamin Graham, comprar um título apenas por seu rendimento é como casar apenas pelo sexo. Se a coisa que o ativou em primeiro lugar acabar, você vai se perguntar, o que é que sobra? E quando a resposta é nada, ambos, esposos e detentores de títulos, acabam com o coração partido. E por aí, você já ficou com o coração partido investindo em alguma ação, analisando somente os dividendos? Conta pra gente aqui nos comentários. É isso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.